Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a boa vitória do Vasco por 2-0 sobre o Fluminense na noite desta segunda-feira no Maracanã. Uma vitória com o nome, com a assinatura do garoto Ryan, que fez uma partidaça. Antes da gente começar, você já faz tudo aquilo que você está acostumado aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, deixar o gostei, comentar, tudo isso que é importante para o engajamento, porque é o que a gente vai falar e o que a gente vai comentar nesse vídeo. Para quem não acompanhou, terminou agora há pouco no Maracanã, Vasco 2, Fluminense 0, jogo com o mando de campo do Vasco e por um acordo e também pelas questões das proibições lá de clássicos e clássicos, às vezes clássicos muito explosivos em São Januário, o Vasco mandou esse jogo no Maracanã. A torcida do Vasco compareceu em grande número, o jogo teve quase 54 mil pagantes e o Vasco acabou vencendo por 2-0 e com isso o Vasco ultrapassando o São Paulo na tabela de classificação. O Vasco foi a 39 pontos, passando o São Paulo que tem 38. Os dois têm 29 jogos e o Vasco colou no próprio Fluminense. Fluminense é sétimo lugar com 28 jogos e 41 pontos. Então uma vitória muito importante para o Vasco. O Vasco tá falando ali de cada passo de uma vez, cada coisa no seu momento, mas o Vasco de olho numa vaga na Libertadores, numa vaga se direta ou uma vaga na pré. Isso daí teria que ver o desfecho, mas o Vasco pensando nisso. E com esse objetivo, uma vitória muito importante, o Vasco vencendo por 2-0 e colando no próprio Fluminense. O Vasco agora oitavo lugar com 39 e o Fluminense em sétimo lugar com 41. E o jogo foi um jogo para confirmar a explosão e confirmar a consolidação do garoto Ryan. Para mim, a grande figura, o grande destaque do jogo, participou ativamente dos 2 gols do jogo e numa atuação em que você vê um pouquinho da participação do Fernando Diniz, um pouquinho da maturidade talvez ali, do crescimento do Ryan, que começou o jogo num embate muito ferrenho ali com o Thiago Silva, e o Thiago Silva, que um craque, né? Um jogador de uma qualidade absurda, o Thiago Silva levando vantagem em cima do Ryan. E o Ryan passou a primeira meia hora de jogo, podemos dizer assim, muito bem dominado pela defesa do Fluminense, em especial pelo Thiago Silva. E aí o Ryan, percebendo isso, o Ryan saiu da área e ao sair da área, em vários momentos, conseguiu modificar o panorama do jogo. Foi um jogo claramente de começo, de domínio do Fluminense. O Fluminense começou o jogo muito forte, subindo a marcação, bloqueando muito bem a saída de bola do Vasco, confundindo a saída de bola do Vasco. Essa capacidade, essa marcação alta gerou pelo menos 3 grandes chances para o Fluminense no começo. Uma delas numa saída de bola ali errada do Tietê. O Cano, depois a bola sobrou para o Cano na entrada da área, o Cano chutou e o Léo Jardim fez uma bela defesa. Depois teve outras 2 oportunidades para o Fluminense. Então o começo de jogo foi muito bom do Fluminense, com uma marcação intensa, com uma subida, uma pressão e atrapalhando demais a saída de bola do Vasco e o jogo do Vasco não conseguindo encaixar. Então os primeiros 20 minutos foram muito bons do Fluminense e o Vasco tentando se segurar. A partir dos 20, 25, o Coutinho começou a crescer também. Um Coutinho que começou a afundar e participar muito ali da construção. E na qualificação do Coutinho participando da construção, o Vasco foi equilibrando o jogo e crescendo até que o Ryan entendeu, após o Diniz falar com ele, após ele perceber, ele entender que os embates com o Thiago Silva não estavam funcionando tanto. Então o que ele fez? Ele saiu da área, começou a sair da área, começou a fugir um pouco da área de atuação do Thiago Silva, e aí o Ryan começou a entrar no jogo e fez 1-0 numa jogada muito com a cara dele. É uma jogada que começa, importante dizer, num bote sensacional do Paulo Henrique, do lateral direito, que foi um dos destaques da seleção brasileira aí na última data FIFA. Ele começa a dar o bote certeiro,
rouba e sai para jogar, se oferece ao ataque, tabela com o Nuno Moreira, recebe de volta, e aí quando ele recebe de volta, a marcação do Fluminense está bagunçada, ele dá um passe lateral para o miolo, para o Rayhan. O Rayhan, mais atrás, ele está longe das ações dos zagueiros do Fluminense e está atrás dos volantes do Flu. E aí ele tinha aberto pela esquerda o Gomes. O Gomes estava aberto pela esquerda e talvez fosse a jogada mais fácil a ser realizada. E ele, tendo espaço, vendo os zagueiros do Fluminense para trás, conduz para dentro, corta para dentro e solta a bomba de perna esquerda. Sai um chute muito forte, que ainda desvia no Freitas e mata o Fábio. E aí o Vasco fazia 1-0 aos 38 do primeiro tempo. E a partir do momento que o Fluminense tomou o gol, o Fluminense não conseguiu reagir. No segundo tempo, o Fluminense ainda tenta ali dar um calor, uma pressão ali no começo do jogo. Isso dura 5 minutos, basicamente. E depois disso, o Vasco volta a assumir o controle do jogo. E aí consegue não sofrer e consegue deixar o Fluminense meio com uma sensação de apatia, uma sensação de um time que não estava conseguindo vibrar com o jogo, não estava conseguindo ter a pegada que o Vasco até mostrou no jogo. Era um clássico muito importante. Então o Fluminense no começo ali, nos primeiros 3, 5 minutos, tem um calor, dá um calor ali pela direita com o Canóbio, acho que foi quem mais tentou, e depois o Vasco, aos pouquinhos, rapidamente foi assumindo o controle do jogo, e aí o Vasco fez 2-0 de novo numa jogada toda do Rayhan. O Rayhan, de novo fugindo do embate com os zagueiros do Fluminense, vai receber essa bola no grande círculo, e aí quando ele recebe o grande círculo, ele toma 2 pancadas no seu lado direito, não cai, bota na frente, uma saúde absurda, dá um tapa na frente, em velocidade, gera espaço para ele chutar, bate forte de novo. Aí dessa vez o Fábio bate roupa. Tudo bem que a bola veio quicando, mas o Fábio falha, bate roupa. No meio da área, tem a batida, tem a finalização do Gomes, pegando o rebote no meio. O Fábio faz um milagre. E aí, depois desse milagre, a bola sobra para o Nuno Moreira, que está vindo livre pela esquerda e bate para o gol vazio para fazer 2-0. Na prática ali, o jogo tinha acabado porque o Fluminense mostrou uma passividade preocupante. O Fluminense mostrou um segundo tempo ali de quem... Ou, não vou dizer que se entregou, mas de quem entendeu que não tinha força para voltar no jogo. E aí o tempo foi passando, as substituições foram feitas, o Zubeldia colocou John Kennedy e Keno, depois colocou Guga e Soteldo para tentar dar uma força ofensiva, mas na prática o Fluminense não conseguiu praticamente competir, não conseguiu incomodar, e aí o Vasco venceu o jogo. Mais uma vitória que mostra a recuperação e que mostra a subida de produção do Vasco. Acho que está muito claro que o Vasco está subindo de produção de uma maneira incrível. Nas últimas 6 partidas, são 5 vitórias. A única derrota foi aquele 3-0 para o Palmeiras, lá naquele primeiro tempo, que nada funcionou para o Vasco. E também tinha desfalques, né? O Cuesta não jogou, o Barros não jogou. Nos outros são 5 vitórias e 1 empate. E se a gente for considerar nas últimas 8 partidas, são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E aí, nesse espaço aí dessas 5 vitórias, essa subida de produção para o Vasco tá lá entre os 8, né? E aí, muita gente vai lembrar, né, daquela fala do Pedrinho dizendo que não via o elenco do Vasco, via o elenco do Vasco entre os 8 melhores do campeonato. Não era muito isso, porque o Vasco na janela de janeiro teve muito reforço, né? O Vasco na janela do meio do ano, o Vasco teve muito reforço ali, mas o Vasco chegando ali nessa 8ª posição. E aí a gente tem que falar do Rayhan. O que está jogando o menino Rayhan, 19 anos recém-completados, e conseguindo finalmente ter aquela consistência que todo mundo que acompanha a base, todo mundo que faz os scouts da base, sempre apontava o Rayhan como uma joia, né? Porque ele
tem velocidade, ele tem agilidade, ele tem força. Você bate no Ryan, quem cai normalmente é o zagueiro. Ele tem finalização, ele tem uma capacidade de finalizar muito forte, chute, perna esquerda, bom de cabeça. Então o Ryan, para quem acompanha a base, ele é tido como uma joia há muito tempo. E faltava a ele a consistência, a capacidade de ser produtivo. E o Diniz conseguiu arrancar isso dele, né? Primeiro com ele entrando aos poucos, depois ele se firmando como titular, jogando aberto e mais recentemente entendendo que ele é o atacante do Vasco. Ele é o cara que vai ser a força ofensiva. E aí nessa sequência de 6 jogos, em que são 5 vitórias e aquela derrota para o Palmeiras, o Ryan fez gol em 5 dessas partidas. O Ryan, nessa série de 6 jogos, são 6 gols marcados pelo Ryan. Então, assim, é um amadurecimento e é a confirmação de que o Vasco tem uma joia no seu time, que é o Ryan, e o Vasco tem um jogador que claramente, sob o comando do Diniz, que é um treinador que passa muita confiança para os jogadores, o Vasco tem um Ryan que deu um salto, o Ryan que subiu um degrau. Deixou de ser aquela promessa, de ter comportamento de promessa, para ter postura de realidade. E é o grande nome, acho que a gente tem que falar do Coutinho, porque, por exemplo, hoje, nos momentos de pressão, nos momentos ali em que o Vasco precisava reagir no jogo, quem chamou a bola, quem pediu, gostou da bola e trabalhou foi o Coutinho. Então a gente tem sempre que falar do Coutinho, que está jogando demais. Hoje deu uma caneta espetacular no meio do campo lá, controlou, ditou o ritmo, desacelerou quando tinha que desacelerar, facilitou o jogo quando tinha que facilitar. Então tem que sempre que falar do Coutinho. Além de falar outros, o Barros caiu como uma luva ali no meio campo, a dupla de zaga, o Cuesta com o Robert Renan, funcionando como se jogassem junto há muito tempo. O Paulo Henrique, hoje, um jogador de seleção brasileira. Então tem que falar de todos esses, do próprio Diniz, mas o Ryan, ele é aquele jogador que está passando a mensagem. Subiu de degrau. Aquele jogador que deixou de se comportar como promessa para começar a se comportar cada vez mais como realidade. Foi o grande nome do Vasco hoje. Num jogo em que começou esquisito para o Vasco, ele conseguiu trazer o Vasco para a partida, fez um gol e foi o autor intelectual da jogada do segundo. Vasco 2, Fluminense 0, o Vasco entre os 8 e de olho na vaga na Libertadores. Quero te ouvir, o que você acha? Comenta aqui embaixo. No mais, like, se inscreve, compartilha, comenta, segue, curte, se inscreve. Tudo aquilo que você faz aqui, aquele engajamento perfeito e bacana que a gente faz aqui nas mídias sociais da TNT, que é muito importante. A gente volta a qualquer momento com novos vídeos, com novas informações assim que houver necessidade. Um abraço, tchau!